Antes de nós examinarmos a palavra de Deus hoje, gostaria de convidar você a abrir dois textos bíblicos para termos um momento especial hoje no culto. Segundo o livro de Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Também quero que você abra a sua Bíblia. Texto do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje o nosso país viveu um dia que talvez entre para a história. Não sabemos o que vai acontecer a partir daqui. Cada um deve lutar com aquilo que tem como recurso para fazer a justiça prevalecer. Num país democrático, nosso país tem optado pelas manifestações legítimas, totalmente legítimas, e em nada ofensivo ao Senhor Deus. Porém, nós como cristãos entendemos um pouco além a coisa. Não basta a queda de um governo corrupto. Não basta a queda de governantes maus que se levantam contra Deus e a sua palavra. É necessário que se levante um governo que no mínimo esteja disposto a caminhar na justiça conforme os padrões de Deus. E talvez nós não estejamos vendo isso, porque temos negligenciado um princípio básico. O princípio do envolvimento espiritual da vida da igreja na sociedade. Quando a igreja entende o seu papel dentro disso, ela não apenas participa de manifestações, ela também dobra os joelhos. E ela pede perdão ao Senhor por aquilo que a sua nação tem feito de ofensa ao Senhor. Ela pede perdão pelos seus pecados cometidos, esperando que Deus seja misericordioso e nos livre, não é apenas de um governo corrupto. Porque para sair um governo corrupto, como o que nós temos hoje, para entrar um outro governo corrupto, não adianta nada. Estamos cansados da corrupção.
Mas se o Senhor não olhar para nós com misericórdia, nós vamos apenas trocar 6 por meia dúzia. Então, nessa noite, eu quero convidar você a termos um tempo de oração pelo nosso país. Pedir ao Senhor que nos ajude, se compadeça de nós. Não apenas nos livre desse mal que assola o país, mas que Ele nos dê um tempo de graça. Então, eu quero convidar você que pode, nesse momento, a se ajoelhar. Vamos interceder pela nossa nação. Senhor, nós queremos trazer ao Senhor a nossa vida como nação, como povo brasileiro, povo em que o Senhor nos fez nascer e crescer, povo em que o Senhor decidiu nos dar cidadania para que servíssemos, para que fôssemos testemunhas do Senhor. E nessa hora, Senhor, tão conturbada que vive o nosso país, onde assola não apenas a corrupção, mas cresce desavergonhadamente a prostituição, os vícios, a idolatria, e tantos pecados que são ofensivos a Ti. Nós nos colocamos como Teu povo e pedimos que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe todas as vezes que deixamos de cumprir o nosso papel, no mínimo, em oração. Todas as vezes que nos omitimos da participação da vida política. Todas as vezes que nos fizemos alienados, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos que perdoe a Tua igreja, que muitas das vezes se valeu desse mesmo sistema de corrupção e de promiscuidade. A Tua igreja, que perverteu o Evangelho para se encontrar em lugares convenientes dentro da sociedade. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos que o Senhor olhe o estado da nossa nação. Não queremos apenas, Pai, a mudança de um governo que tem se mostrado corrupto nos seus atos. Pedimos ao Senhor que Tu nos permitas ter um tempo de graça e que possamos ter um governo que, mesmo não convertido a Ti, também não se opõe de forma tão afrontosa como o nosso governo tem se colocado contra o Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade. As manifestações que hoje ocorreram no nosso país, pedimos que o Senhor mesmo faça frutificar. Que o Senhor mesmo faça brotar os frutos dessas manifestações na direção da justiça. Pedimos que o Senhor se compadeça dos nossos governantes, do mal que eles têm feito a esta nação. E também pedimos por todos aqueles que têm lutado para trazer este país a uma conduta correta. Pedimos pelos promotores que têm atuado e trabalhado de forma veemente. De uma forma especial, pedimos pela vida do juiz Sérgio Moro, que tem conduzido o juízo de todas essas coisas.
Pedimos que o Senhor guarde o coração dele, para que no meio de tanta corrupção, o coração dele também não se perca. Também pedimos que o Senhor guarde o coração dele, para que os seus atos sejam manifestações de legítima justiça. Dá a ele, Senhor, sobriedade e conduze as decisões deste juízo conforme os padrões de justiça do Senhor. Rogamos por nossa nação, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Fiquemos em pé. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao versículo 4. A palavra de Deus diz: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Palavra que tem sido lida, tem sido meditada. Palavra que o Senhor nos dá para o nosso crescimento, nossa edificação. Palavra que o Senhor nos dá para a transformação do nosso caráter, da nossa conduta. Pedimos que essa palavra encontre o nosso coração. Um coração que esteja preparado pelo Teu Espírito, como uma terra pronta a frutificar com a palavra recebida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. Temos procurado conhecer Jesus. Mas, como os irmãos têm visto nesses domingos todos, essa não é uma tarefa fácil. Não tanto por causa da Escritura, a Escritura ela é muito clara, mas por alguns pequenos problemas. Primeiro, porque quando a Escritura trata da figura de Jesus, ela trata de um assunto muito complexo, detalhado. São termos muito complexos e detalhados. Um outro problema é que nós temos lido e entendido a Escritura com perspectivas erradas, por eixos de interpretação errados. Então nós vimos nesses últimos domingos que quando o escritor de Hebreus começa a tratar dessa questão, ele começa pela ideia de que há um Deus que tem falado há muito tempo e tem tornado claro, ainda que de forma complexa às vezes, e ainda que de forma muito profunda, além da nossa capacidade de compreensão simples, ele tem falado e tornado claro. Porém, dois grandes males têm conduzido a nossa maneira de entender o que Deus tem falado: o misticismo e o pragmatismo. Então nós tivemos esse tempo de examinar esses dois grandes problemas para agora sim poder começarmos a entender
a primeira afirmação do escritor de Hebreus, versículos 1 e 2, quando ele diz que antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas, e nos dias finais nos falou no Filho. Então nós começamos a ver já há algum tempo essa primeira afirmação dele, de que quando eu olho para Jesus, a primeira coisa que tem que estar muito clara para mim, é que Jesus é a plena revelação de Deus aos homens. Nele, toda a revelação de Deus se mostra real. Nele, toda a vontade de Deus é conhecida. E não há nada da vontade de Deus e do próprio Deus que não se conheça em Jesus. Tudo está nele. Todavia, mesmo essa afirmação não é uma questão simples. O escritor de Hebreus tem evitado, e ele evita ao longo do livro todo, basear essa ideia nas especulações místicas ou pragmáticas. Porque se o escritor de Hebreus tivesse adotado o caminho de falar de Cristo a partir das nossas experiências, como nós fazemos, se ele tivesse optado em falar de Cristo a partir do que Jesus fez apenas, ele com certeza não teria conseguido o ouvido da comunidade para quem ele estava escrevendo. Ele não teria também conseguido atrair a atenção dos seus opositores para aquilo que ele estava falando. Por uma questão muito simples. Nós temos dito dominicalmente que Deus tem um modus operandi próprio para comunicar a verdade dele. E não cabe nesse modus operandi de Deus falar nem o nosso misticismo e nem o nosso pragmatismo. Se o escritor de Hebreus tivesse optado por esse caminho, ele não seria ouvido. Qual é o caminho então que ele opta? Ele decide restabelecer os fundamentos que sempre foram percebidos pela Igreja de Deus como a forma de Deus falar. Os fundamentos pelos quais a igreja, tanto em Israel quanto a igreja neotestamentária, sabiam que Deus estava de fato falando e revelando a sua vontade. Então, a partir desse modus operandi claro, ele começa a apresentar de fato quem é Jesus. E aí é interessante que a partir da expressão grega ho theos lalessas, que aparece na tradução Deus falou, o escritor de Hebreus ele reafirma que toda a verdade, principalmente a verdade que se refere a Jesus, deve ser vista e encontrada a partir da palavra de Deus. Aqui ele começa a estabelecer onde ele quer discutir a questão. Aqui ele começa a nos mostrar por onde nós vamos conhecer de fato Jesus. É interessante observar que o texto de Hebreus segue uma estrutura gramatical quase perfeita. De todos os textos do Novo Testamento, esse é o melhor texto grego em termos de redação que nós temos. Nem o apóstolo Paulo escreveu com tanta perfeição a gramática grega quanto o texto de Hebreus. Uma das razões pelas quais os que trabalham com a exegese não podem crer que Paulo tenha sido o escritor desse texto. A maneira de escrever é muito diferente. A maneira de usar as estruturas gramaticais são diferentes. Paulo, ainda que escrevesse corretamente o grego, Paulo não tinha a preocupação de escrever com as estruturas de uma retórica tão perfeita. E exatamente por isso nos leva a um entendimento muito interessante do tempo verbal que ele está usando aqui para a palavra ladessas. Deus falou. Porque esse tempo verbal que aparece aqui é um particípio aurista, e que no grego implica que o autor estava dizendo à comunidade que ele aceitava que a voz do Senhor, que foi conhecida em outras gerações, era uma voz definida e concluída.
Perceba, o modus operandi dele não diz: olha, nós estamos abertos a alguma coisa nova. Nós estamos abertos a alguma revelação nova de Deus ou sobre Jesus. Nós não estamos abertos. Todas as vezes que Deus falou, em todas as eras, Ele falou de forma completa. Não haviam lacunas. Não haviam brechas. E Ele parte dessa ideia. Nós não vamos descobrir Jesus. Nós não vamos descobrir a vontade de Deus por meio de revelações que não estejam totalmente baseadas na maneira de Deus falar de uma forma plena, única e suficiente. Tendo isso em mente, o escritor de Hebreus nos aponta para duas formas reconhecíveis, e somente duas formas reconhecíveis, do falar de Deus aos homens. Todo o modus operandi de Deus se reporta a essas duas únicas formas. Observe que ele diz que Deus falou aos pais pelos profetas. Aqui estão as duas formas. Como Deus tornou conhecida a sua vontade e nos levou a entender quem era Jesus? Primeiro, Ele falou aos pais. Segundo, Ele falou pelos profetas. Então nós precisamos entender a dimensão do que Ele está dizendo nessas expressões. Então eu quero examinar com você, vou começar a examinar nessa noite, creio que nós não vamos ter tempo de examinar toda a questão. O que significa o primeiro modus operandi de Deus falar? Quando Ele diz que Deus falou aos pais. É interessante que o nosso autor tenha começado a linha de raciocínio dele por essa afirmação, aos pais. Eu estou dizendo isso porque cristãos reformados como nós, somos levados de cara a afirmarmos a supremacia das Escrituras em todo o processo da revelação divina. Quando houve a reforma protestante, um ponto-chave para delinear o entendimento foi a declaração do sola scriptura. E parece então que nesse momento que ele diz, Deus falou aos pais, isso choca um pouco com o nosso entendimento do sola scriptura. Todavia, nós precisamos entender que o texto estabelece uma linha clara da forma como a Escritura chegou às nossas mãos. Esse é o ponto. Então eu não preciso me preocupar, porque na verdade não está em jogo só a Escritura. O escritor de Hebreus não está dizendo que nós temos uma Bíblia na mão e uma tradição com o mesmo pé de igualdade de Escritura, como foi o entendimento católico romano, e tem sido o entendimento católico romano até hoje. Tanto reafirmado no Concílio de Trento em 1546, quanto reafirmado no Concílio Vaticano II em 1962, no documento Divinus Afflantem e no documento Dei Verbum, em que se reconhece na Igreja Católica que há a palavra de Deus como a palavra de fato revelada pelo Senhor, mas paralela a ela há uma tradição. Não é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. O que ele está tentando nos mostrar quando ele diz que nós conhecemos a verdade por meio dos pais, é porque foi por meio dos pais inicialmente que Deus começou a nos revelar a sua palavra. Quando o escritor utiliza a palavra grega patrasim, que é a que aparece aqui, se referindo a pais, ele aponta para duas questões que são extremamente importantes no entendimento da revelação de Deus e que hoje nós negligenciamos e mesmo desprezamos por causa desse nosso preconceito com algumas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. É interessante que quando eu tento tratar disso em alguns lugares, a reação é quase que imediata, porque a pessoa não é capaz de entender o que a Escritura diz, ela apenas traz à mente dela a ideia da tradição católica romana, e ela diz, não, esse cara não está mais me expondo Bíblia. Eu lembro que a primeira vez que nós tivemos essa experiência,
Nós tínhamos recém mudado para a casa paroquial, onde nós congregávamos alguns anos atrás. E um casal foi participar do nosso estudo bíblico, que é o programa de discipulado que está aprofundado, né? A gente terminou aquele programa de discipulado em 1 ano e pouco. A gente está 1 ano e pouco só na lição 1. Deus do céu. E aí eu lembro que aquele casal foi num dia que eu estava tratando da importância desse aspecto da tradição na nossa compreensão da verdade de Deus. E eles então me arguíram diretamente sobre essa questão do conceito católico, e mesmo tendo mostrado que não era o mesmo conceito católico, após o término da aula, eles foram embora, não ficaram para o culto e não voltaram mais. Então eu quero que você preste atenção nessas duas questões, que são extremamente importantes para entendermos a frase Deus falou aos pais. A primeira questão é que o falar de Deus aos homens se deu de forma escriturística, por meio de uma comunidade de fé, que ele escolheu para ser a portadora e preservadora da sua palavra. Preste atenção, Deus não escolheu um homem aleatório, mas ele escolheu homens dentro de uma comunidade de fé que pudessem reconhecer a autenticidade daquilo que ele, Deus, falava. E isso é muito diferente das outras escrituras. Um trabalho brilhante escrito pelo Dr. Robert Wessels. Wessels é aquele estudioso que a gente tem raiva de tanta ignorância do homem. Ele tem só uns 3 doutorados. O cara é um dos especialistas no mundo na arte de decifrar línguas mortas. Quando se descobre alguma coisa nas escavações arqueológicas que não se sabe o que significa, ele é um dos caras que é chamado para trabalhar, para decifrar os códigos linguísticos. Eu poderia passar aqui um tempo falando do Wessels. Você dá raiva de gente ignorante assim. Não sei nem por que eu fico lendo a obra desses caras, viu? Perdendo tempo. Dr. Wessels, ele trabalha para um grupo seleto que é responsável por fazer um trabalho chamado ANET. ANET é um acróstico de Ancient Near East Text, ou são textos do Antigo Oriente Próximo. E nesse trabalho, o que eles fazem é o seguinte: achou um material, eles decifram. E esse material torna-se base para outros pesquisadores. Wessels, então, uma vez ficou incomodado porque ele é um judeu messiânico, ele é um judeu convertido, professor do Covenant Theological Seminary. Ele ficou incomodado com um artigo de um erudito inglês chamado Roger Beckwith, e ele decidiu escrever para mostrar essa questão de como a palavra de Deus chegou às nossas mãos no Antigo Testamento. E de uma forma muito resumida, eu levo isso aqui, um módulo todo da CBI para explicar essa questão. Wessels mostrou que todas as religiões já descobertas e que tinham um conceito de divindade, de fato, que havia falado, eram pautadas por 4 características em todas as religiões. Quando havia a ideia de que algum Deus havia falado, aqueles 4 pontinhos estavam lá. E os 4 pontinhos eram: primeiro, a divindade tem que falar com alguém. Segundo, esse alguém pega e escreve tudo que a divindade disse. Terceiro, esse alguém convence uma comunidade de fé que aquilo de fato foi revelado por Deus. E então essa comunidade, crendo, aceita aquela revelação como palavra de fé e prática. E quarto, essa comunidade preserva o texto para as outras gerações. Ele diz: isso aqui a gente vê em todas as religiões. Ele vai citando vários textos: poemas egípcios, poemas babilônicos, poemas em textos acádicos. Ele vai citando na obra e dizendo: isso aqui é o normal. Numa primeira vista a gente olha para a Escritura e diz: ok, Deus falou conosco, mas não é diferente das outras religiões, porque também nós temos um Deus que fala, alguém que recebeu essa revelação e escreveu a revelação, uma comunidade de fé que foi persuadida a crer, e essa comunidade guarda o texto. Aí fecha os olhos e diz: não, há um ponto aqui que é diferente.
Enquanto nas outras religiões, os profetas que recebiam a revelação, recebiam em particular, e depois tinham a obrigação de convencer a comunidade, quando Deus se revela, Ele se revela dentro de uma comunidade que atesta primeiramente o seu profeta para que haja revelação. Observe o capítulo 19 de Êxodo. Vou te mostrar rapidamente isso. Êxodo 19. Vou pegar desde o versículo 7 para ganharmos o tempo. O ideal seria desde o 1. Mas assim, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Observe, até aqui há uma divindade que falou com um homem chamado Moisés. E agora esse Moisés vai levar o povo que a divindade disse. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, observe agora, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Deus está tirando a ideia da revelação focada no homem e traz a ideia da revelação agora focada numa comunidade. Eu quero que essas pessoas que estão contigo ouçam na hora que eu falar. E só um detalhe: quanto era isso? A conta tradicional é que os que saíram do Egito eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você assistiu os 10 mandamentos? Aquele povo que saiu era equivalente a 3 milhões. Os teólogos liberais contestam: não, senhor, não pode ter sido tudo isso não, só eram 2 milhões. Tá bom. Mas se fosse 100 mil, você pode baixar quanto quiser esse número. 3 milhões ou 2 milhões de pessoas, segundo o versículo 9, ouviriam Deus falar com Moisés. E por quê? Observe o versículo 9. Para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. É por isso que o escritor de Hebreus está dizendo: Deus falou aos pais. Deus começa a revelação da verdade dele dentro da comunidade e não a partir de um indivíduo que tem alguma experiência mística com Deus. Continuando, ele diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então há muitas questões teológicas que nós não temos como explicar aqui. O texto continua dizendo: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte e tal. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Quem estava ouvindo isso? Todo. Então entenda, a Bíblia não nasce de algum cara que estava lá em jejum 40 dias e aí teve um delírio, né? Teve uma tese até uns 5, 6 anos atrás de um italiano que lá no pé do Monte Sinai tinha uma ervinha alucinógena. É de que quando Moisés foi para lá orar, diz que ele andou mastigando essa ervinha e aí ele ficou doidão lá 40 dias.
E aí depois de 40 dias, Deus então falou com ele. Ele com fome e tudo, teve fome lá. Não, não é isso que a Bíblia diz. E não é apenas a questão da Bíblia. Nós estamos diante de uma questão histórica que pode ser verificada. Tanto pode ser verificada, que até mesmo os liberais, no seu afã de negar a Escritura, não conseguem sair do fato de que sim, no mínimo 2 milhões de pessoas estavam ali contemplando isso, vendo essa manifestação de Deus. Então nós precisamos começar a entender melhor essa questão da importância dessa comunidade, porque Deus escolheu essa comunidade para que ela fosse a portadora da revelação de Deus e a preservadora da sua palavra. A segunda questão importante envolvida na expressão Deus falou aos pais é que também o sentido ou o significado da palavra de Deus, ele é encontrado não somente por meio de uma exegese acurada, mas em conformidade com a tradição hermenêutica da comunidade de fé, que é portadora e preservadora da palavra de Deus. É aqui que nós temos muitos problemas hoje em dia. A Bíblia tem passado, irmãos, por só da fé cristã, um pouco mais de 2000 anos de tradição interpretativa. Se eu juntar mais 1.500 anos, mais 500 anos da tradição judaica anterior, que é quando começa o processo hermenêutico judaico de fato, nós estamos falando de um processo de aproximadamente 2.500 anos de hermenêutica bíblica, onde as ideias do texto sempre foram as mesmas em todas as gerações, onde também as dificuldades interpretativas estavam lá apontadas também. E esse ponto ele é importante porque ele nos livra da nossa soberba de acharmos que estamos inventando a roda quando falamos de Deus. Tem muito cara aí falando, não, porque na exegese, sim, mas essa pessoa ela esquece que não existe uma interpretação destituída de pressupostos. Todos nós carregamos crenças que vão ser colocadas na hora da nossa interpretação. Há pessoas, na verdade, que já vão interpretar a Bíblia apenas para provar o que ela acredita. Ela não vai nem interpretar para saber exatamente o que o texto diz. Ela vai lá para afirmar a verdade dela. E aí começa aquele negócio de sacar versículo para cá, sacar versículo para lá, e aí acaba virando uma confusão para ver quem tem mais versículo para provar a sua tese. A gente aprendeu muito disso. Eu lembro quando eu era adolescente, e já tem um tempo, eu tinha uma pegada apologética muito forte com a questão das religiões. E uma das religiões que me incomodava muito eram as testemunhas de Jeová. E como é que a gente discutia com testemunha de Jeová? Ele citava um versículo e a gente mandava outro. Ele mandava um e a gente mandava outro. Aí ele mandava mais um, a gente mandava 2, 3, 4. Toma, que era para vencer logo o debate. O que a gente não estava prestando atenção? Ou eu não prestava atenção quando era adolescente sobre isso? É que na verdade eu estava dizendo, olha, a Bíblia é uma contradição. Porque ele pode provar o que ele está me dizendo com esses versículos. E eu estou tentando mostrar para ele que eu fiz uma seleção de outros versículos que mostram o contrário dele. É o que muitos crentes fazem. Eles acabam fazendo a Bíblia se contradizer, quando ela na verdade não se contradiz. Mas o problema todo é que quando nós vamos examinar o texto, nós também não percebemos essa nossa carga cultural, religiosa, na maneira de lermos a Bíblia. E então, às vezes, nós acabamos interpretando errado o que nós estamos lendo. E é aí que a tradição da igreja, essa tradição hermenêutica, ela vem nos ajudar, pelo menos, a acender a luz vermelha, para dizer, olha, presta atenção, tem alguma coisa que não está batendo com aquilo que a fé cristã, ao longo desses 2 milênios, tem ensinado. Tem alguma coisa que não está batendo com aquilo que, incluindo a tradição judaica hermenêutica, não está batendo. Por isso o escritor de Hebreus ele começa com essas duas questões. O que ele está dizendo para aquela comunidade? Olha, eu não quero falar de Jesus para vocês
fora daquilo que a comunidade recebeu como fé, e também não quero falar de Jesus para vocês fora do que os nossos pais já haviam nos ensinado sobre o Messias. A ideia dele dizer Deus falou aos pais e nos últimos dias falou ao Filho significa eu quero me manter dentro dessa tradição que ela é verdadeira. E nós temos perdido então a visão correta de Jesus, porque aí cada um começa a levar Cristo, sua doutrina, sua vida, à luz daquilo que a gente acredita. Deixa eu te contar um pouco do meu pecado hermenêutico. Na época do seminário, eu tive muita, mas muita dificuldade com a doutrina da eleição. Não pense que são só vocês que têm dificuldade. Seminaristas têm muitas, ainda mais quando eles têm os professores complicados. Que em vez de te ajudar a entender, ele diz, se não responder desse jeito, eu dou 0 na prova. Assim era o meu professor. E eu saí do seminário um presbiteriano arminiano. Vê se pode isso. E no meu presbitério, mesmo colocando o meu posicionamento arminiano, eu não tive debatedores para me convencer do contrário. Conclusão: como o meu presbitério também não conseguiu responder minhas questões, eles decidiram me ordenar. Eu era um pastor presbiteriano arminiano. E a grande questão para mim era, quando eu saí do seminário, sabe aquela coisa de rótulos que o pessoal põe em você, né? Então eu disse para vocês que um dos meus rótulos quando eu saí do seminário era que eu era o fundamentalista xiita messiânico pentecostal. Isso tudo era para dizer que eu era muito radical nas minhas convicções. Mas havia um segundo rótulo, que foi dado apenas a mim e a um outro colega meu que era liberal, era o oposto de mim. Disse assim, os dois são os exegetas da turma. Muito bem, então eu saí com o testemunho tanto dos meus colegas quanto dos meus professores do tipo, minha vocação é exegética. Então se a minha exegese não prova que a eleição é bíblica, eu não posso crer na eleição. Então eu seria capaz naquele momento de pegar o texto grego e revirar como eu fiz com o presbitério e dizer, você está vendo? Não faz sentido a eleição aqui. Até que eu fui fazer o meu mestrado em exegese. E dou de cara com o Dr. Heber Campos. Eu disse, agora vai ser fácil. Esse aí eu vou matar fácil. Olha como estava já o meu coração. Para exegeta, o Heber Campos é um teólogo sistemático. Esse sistemático só sabe catar texto prova. Vai ser fácil. E aí quando fomos no primeiro dia de aula, adivinha o módulo, soteriologia avançada, ou seja, a doutrina da salvação no nível avançado. Primeiro dia de aula ele começa a mexer nesse assunto e eu contesto em sala de aula e digo, olha, o senhor está errado. E eu esperei a reação dele, né? Tipo, ele agora vai apelar. Meu irmão, por que eu estou errado? Ele fala engraçado. E eu peguei automaticamente o texto grego, eu fui preparado para aquele embate com ele. E pontuei algumas questões gramaticais num texto grego de Paulo, Romanos 8. E eu disse, veja que o irmão sabe grego, isso vai facilitar. Aí ele pegou o texto grego dele. Eu disse, olha, ele não vai citar um versículo, ele vai analisar, disse, pronto, agora ele vai tomar uma surra. Rapaz, ele começou a analisar o texto. Eu e ele ali na sala tínhamos quase 30 alunos, imagina. Porque essa era uma matéria obrigatória para todos os cursos, todos os programas de mestrado, ou seja, era aquela matéria que todo mundo tinha que fazer. E tinha lá uns 4 metodistas, que são arminianos na sua doutrina,
Tinha um pastor de uma comunidade dessas aí do fogo, do mistério e tal. E eles ficaram vendo o debate. O problema é que depois que o Weber colocou a análise dele, eu tentei refutá-lo. Ele olhou para mim e disse assim: você sabe qual é o seu problema? Você não está enxergando os seus pressupostos. Quando ele começou a me mostrar que a minha exegese não estava pautada não somente no texto, mas também no entendimento histórico daqueles textos, foi quando eu comecei a ver que a ideia dos pressupostos iluministas de liberdade e igualdade haviam afetado a minha maneira de entender textos bíblicos. O que aconteceu? Fui desnorteado no primeiro round. Voltei para o apartamento lá da universidade, que eles cediam para a gente ficar a semana lá, cambaleando como um bêbado. Eu disse: toma, a pancada foi grande. E fui me preparar à noite, mas amanhã de manhã eu pego esse cara. Quando deu meio-dia da terça-feira, eu tinha levado o segundo soco daquele bem dado. De novo por causa dos meus pressupostos. E aí eu lembro que na hora do almoço eu estava totalmente desnorteado mesmo. Entrei numa padaria lá que vendia almoço, e estava lá o pastor daquela comunidade da fé, do fogo e tal. E o prato dele estava lá esfriando ele assim. Aí eu olhei para ele, chamava Mauro, disse: Mauro. E ele lá. Eu chamei 3 vezes ele lá parado lá. Aí eu cutuquei: Mauro, ele saiu do trânsito. Você está bem, cara? Não. Meu mundo desmoronou. Até hoje, pela manhã, eu acreditava que Deus amava todo mundo. E agora está claro que Ele não ama todas as pessoas. Eu disse: o que é que eu vou fazer agora na minha igreja? Eu disse: rapaz, eu não sei. Eu sei que domingo de manhã eu vou pedir perdão para a minha igreja porque eu ensinei errado. E foi sério. Domingo de manhã eu interrompi a escola dominical e disse: olha, eu preciso refazer uma besteira que eu falei há 2 meses atrás aqui. Perceba como a comunidade da fé ela é um eixo para a gente não se ater à soberba da nossa exegese e achar que a gente realmente sabe tudo, porque a gente pode dominar grego, hebraico, cultura. Não, nós ainda estamos sujeitos a pressupostos errados. Eu vejo muitos pastores que tentam ser fiéis ao Senhor, mas que continuam nas suas igrejas com essa tolice de pastoras. Totalmente errado biblicamente. Agora deixa eu confessar, eu também já defendi o ministério pastoral feminino. Até que escrevi um artigo a favor. Estou entregando os podres hoje. E entenda, eu sou capaz de pegar o texto grego e fazer análises gramaticais, o texto hebraico e fazer análises gramaticais, e isso não prova que eu estou certo. O escritor de Hebreus já estava nos dizendo: olha, tudo que nós vamos falar tem que estar de acordo, em conformidade com essa comunidade, para quem Deus revelou a palavra. E ela não apenas preservou a palavra, ela também guardou os significados dessa palavra, para que a palavra de Deus não fosse distorcida. Muito da nossa ignorância sobre Jesus está atrelada exatamente à rejeição dessa tradição que nos mantém no eixo correto de entendimento das palavras que são usadas para se referir a Jesus. Então, se você está entendendo essa primeira questão, que quando o escritor de Hebreus diz que Deus falou aos pais, e ele está querendo mostrar que o que ele vai falar sobre Jesus não está em desarmonia em momento algum com a tradição da fé, antes pelo contrário, aqueles que estavam falando de Jesus de forma errada é que estavam em desarmonia com aquilo que foi recebido dos pais.
Ele também está nos ensinando que nós precisamos aprender esse caminho. Esse é um ponto básico. Nós temos que parar com essa história de que, olha, pastor, eu creio naquilo que está escrito na Bíblia. Eu também, irmão. O problema é você crer de acordo com o quê? Porque não existe essa coisa de que eu creio de forma pura e simples. Mesmo citando a Bíblia, eu estou condicionado culturalmente. E é quando eu olho para os pais, para essa tradição rica de interpretação da Escritura, que eu posso verificar se o meu entendimento está sendo correto ou não. Se nós estamos entendendo isso, então, a partir do domingo que vem, eu quero examinar esse primeiro ponto sobre a questão da comunidade. Deus escolheu uma comunidade de fé para revelar a sua palavra. E eu quero examinar agora com calma esse primeiro ponto. E depois examinar o segundo ponto, que Deus deu uma comunidade de fé para que nós pudéssemos aprofundar e mesmo dirimir, ou mesmo aperfeiçoar o nosso entendimento daquilo que nós temos lido na Escritura. Se nós entendermos isso, quando nós começarmos a olhar para essa questão do Cristo que revela a plenitude de Deus, vai ficar mais fácil. Porque quando ele está dizendo que Deus falou nos finais dos tempos no Filho, ele está falando de uma tradição, que é a tradição do Logos. E aí, se você não entendeu isso aqui, você vai viajar um pouco no que o escritor de Hebreus estava tentando dizer. Porque toda a abordagem dele sobre o Logos e a plenitude da revelação do Filho está ancorada numa tradição de uma igreja que recebeu a palavra e preservou a palavra. Gostaria que você nessa noite saísse daqui pensando um pouco melhor quando você abre a boca e fala, não, pastor, eu creio aquilo que está na Bíblia. Não, o que você está me dizendo é que você crê no que está na Bíblia de acordo com o que você quer interpretar. A pergunta é se aquilo que você crê que está na Bíblia está em conformidade com a comunidade da fé que Deus começou lá em Israel. Nós vamos tocar nisso semana que vem também. Nós não somos a comunidade exclusiva. Deus começou em Israel. Nós somos continuação disso. Então nós precisamos perguntar, nós temos entendido corretamente o que os nossos pais, nossos antepassados, o que a nossa história teológica, hermenêutica nos ensinou? Se isso tivesse sido observado, irmãos, um monte de problema que a gente está vendo nas igrejas hoje, ministério pastoral de mulher, movimento pentecostal, neopentecostal, teologia da prosperidade, tudo isso não estaria acontecendo. Todas as nossas dúvidas teriam sido dirimidas sobre essas coisas. Mas nós ignoramos aquilo que a própria Bíblia diz que nós deveríamos ter observado. Então eu quero aprofundar isso e mostrar para você que a Bíblia realmente manda que eu observe essas questões da tradição, para que eu tenha um entendimento correto daquilo que a Bíblia fala. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Senhor, obrigado, porque Tua palavra nos foi dada dentro de um contexto de comunidade, em que o Senhor quis tornar conhecida e visível a Tua palavra ao Teu povo, o povo que o Senhor mesmo escolheu e chamou para ser Teu povo. Nos perdoa, Senhor, quando na nossa soberba ou na nossa ignorância nós rejeitamos esse caminho tão claro de conhecermos a Tua vontade e optamos por caminhos que nos valorizam ou valorizam o nosso ser, valorizam a nossa espiritualidade como se isso fosse alguma coisa, e acaba nos afastando daquilo que é a Tua vontade, de fato, a Tua palavra. Nesse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de examinarmos isso, santifica os nossos corações. Concede-nos a humildade suficiente para nos enxergarmos e enxergarmos às vezes a forma tola e soberba como usamos a Tua palavra.
Faz com que os nossos olhos se abram para aprendermos a discernir a forma que o Senhor mesmo escolheu para se revelar a nós, tendo em Cristo Jesus a plenitude dessa revelação. Amém.